Eu falo agora porque sei exatamente onde você está por dentro, mesmo estando cercado de pessoas por fora. Neste vídeo, você vai ouvir por que a solidão pode existir mesmo no meio da multidão, como esse vazio foi se formando enquanto você seguia vivendo, trabalhando, conversando e sorrindo. E o que acontece quando a alma começa a se sentir perdida sem que ninguém perceba. Você vai ouvir a história de alguém que chegou ao limite do silêncio, um pedido de socorro que nunca foi ouvido pelos homens, e uma resposta que não vem da multidão, mas da presença que nunca se afastou. Nada do que você sente é aleatório. Existe uma razão para esse isolamento interior, para essa sensação de não pertencimento, para esse cansaço que aparece mesmo quando você não está fisicamente sozinho. Ao longo deste vídeo, eu vou revelar o que está por trás dessa dor, o que você tentou preencher do jeito errado e por que nenhuma companhia humana conseguiu alcançar esse lugar dentro de você. Você vai perceber que estar rodeado não significa estar acompanhado e que falar não é o mesmo que ser ouvido. Vai entender como a solidão se disfarça de rotina, de normalidade e de força, até o ponto em que se transforma em desespero silencioso. E antes que este vídeo termine, eu vou acolher essa dor, interceder por você e declarar algo que muda a forma como você se vê e como você entende sua própria história. Permaneça atento. O que começa como identificação se transforma em revelação. O que hoje parece vazio será confrontado com uma presença real. Se você sair agora, continuará tentando se encaixar onde nunca foi o seu lugar. Se ficar, entenderá porque nunca esteve verdadeiramente sozinho. Eu vou contar o que nunca consegui dizer em voz alta. Porque sempre havia gente demais por perto e, ainda assim, ninguém realmente disponível para ouvir. A solidão que eu sinto não começou quando fiquei sozinha fisicamente. Ela começou quando percebi que, mesmo cercada de pessoas, eu não era vista de verdade. Eu estava presente em tudo, mas ausente de mim mesma. Eu participava de conversas, de reuniões, de encontros, mas saía deles com a sensação de que algo em mim tinha ficado para trás. No início, eu achei que era apenas timidez. Depois pensei que fosse insegurança. Em outros momentos, acreditei que fosse fase, adaptação, amadurecimento. Sempre havia uma explicação lógica que me ajudava a empurrar o incômodo para depois. Eu me convenci de que todo mundo se sente assim em algum momento. O problema é que esse momento nunca passava. Ele se repetia, se aprofundava e se tornava parte da minha rotina emocional. Eu entrava em lugares cheios e, em vez de me sentir incluída, sentia um aperto no peito. As vozes ao redor pareciam distantes, mesmo quando estavam perto. As risadas não me alcançavam. As conversas aconteciam, mas eu não conseguia me conectar de verdade com nenhuma delas. Era como se eu estivesse sempre um passo atrás, observando, tentando acompanhar, tentando parecer normal. Eu comecei a me perguntar o que havia de errado comigo. Por que eu me sentia assim se não estava sozinha? Por que eu sentia esse vazio mesmo tendo pessoas ao meu redor? Essas perguntas me cansavam, porque eu não encontrava respostas claras. Quanto mais eu pensava, mais confusa eu ficava. Então eu parei de perguntar, passei a apenas suportar. Com o tempo, eu aprendi a desempenhar um papel. O papel de quem está bem. O papel de quem participa. O papel de quem responde quando é chamada, ri quando é esperado e concorda quando parece conveniente. Esse papel me protegia de perguntas mais profundas, mas também me afastava ainda mais de qualquer possibilidade de conexão real. Ninguém se conecta com uma máscara, e eu já não lembrava quando tinha começado a usá-la. Eu me sentia invisível. Não no sentido de não ser notada, mas no sentido de não ser percebida. As pessoas viam o que eu fazia, não quem eu era. Viavam minha presença, não minha essência. Eu era lembrada para tarefas, compromissos, responsabilidades. Raramente para conversas profundas. Raramente para perguntas sinceras.
raramente para silêncio compartilhado. Essa invisibilidade começou a doer. Doía porque eu estava ali. Doía porque eu me esforçava. Doía porque eu tentava. E ainda assim, parecia que ninguém conseguia atravessar a superfície. Eu comecei a me perguntar se o problema estava em mim, se eu não era interessante o suficiente, se eu não sabia me expressar, se havia algo em mim que afastava as pessoas. Eu tentei mudar. Tentei ser mais extrovertida, tentei falar mais. Tentei me adaptar aos assuntos que surgiam. Tentei me encaixar em grupos diferentes. Cada tentativa era um esforço enorme e quase sempre terminava do mesmo jeito. Eu voltava para casa com a sensação de ter me doado demais e recebido de menos. Isso me deixava ainda mais cansada. A solidão começou a se transformar em desespero silencioso. Não aquele desespero escancarado, mas um que se instala por dentro e vai corroendo aos poucos. Eu acordava já me sentindo deslocada. Durante o dia, funcionava no automático. À noite, o silêncio se tornava insuportável. Mesmo quando havia mensagens no telefone, convites, compromissos, algo dentro de mim continuava vazio. Eu comecei a me sentir perdida, perdida dentro da minha própria vida. Eu seguia caminhos que pareciam corretos, mas não me levavam a lugar nenhum emocionalmente. Eu cumpria expectativas, mas não sentia pertencimento. Eu fazia parte de ambientes, mas não me sentia parte de nada. Essa sensação de não pertencer a lugar algum foi uma das mais dolorosas. Em muitos momentos, eu pensei que talvez estivesse exagerando, que talvez fosse apenas drama interno, que talvez eu estivesse esperando demais das pessoas. Então eu diminuía minha dor, dizia a mim mesma que não era tão grave, que havia pessoas em situações muito piores. Essa comparação só me fazia calar ainda mais. Eu percebi que comecei a me isolar emocionalmente mesmo estando acompanhada fisicamente. Eu estava presente, mas não me entregava. Eu falava, mas não me abria. Eu ouvia, mas não me sentia ouvida. Esse movimento me protegia da frustração, mas também me condenava à solidão constante. Com o passar do tempo, essa solidão começou a afetar minha mente. Eu me sentia confusa, sem direção. Pensamentos negativos apareciam com frequência. Eu questionava meu valor, meu propósito, meu lugar. Eu me perguntava se alguém sentiria minha falta se eu me afastasse. Essas perguntas me assustavam, mas eu não sabia com quem compartilhá-las. A depressão começou a se aproximar de forma sutil. Não chegou como um colapso, mas como um cansaço profundo. Um desânimo constante. Uma dificuldade de sentir prazer nas coisas simples. Eu continuava funcionando, mas sem brilho. Continuava vivendo, mas sem presença real. Era como se eu estivesse sobrevivendo dentro de uma vida que não parecia minha. Eu comecei a evitar lugares cheios, porque eles ampliavam minha sensação de solidão. Ao mesmo tempo, eu temia ficar sozinha, porque o silêncio me confrontava. Eu ficava presa nesse paradoxo. A multidão me machucava, o isolamento me assustava. Eu não sabia onde descansar. Eu tentava explicar isso para mim mesma, mas sempre faltavam palavras. Como explicar que se sente só quando está acompanhado? Como explicar que o problema não é a quantidade de pessoas, mas a ausência de conexão? Como explicar que o vazio não se preenche com barulho? Eu desisti de tentar explicar e comecei a apenas suportar. Houve dias em que eu chorei escondida. Não por algo específico, mas por tudo ao mesmo tempo. Chorei pela sensação de estar deslocada. Chorei pela dificuldade de me sentir parte. Chorei pelo medo de passar a vida inteira assim. Esses momentos me assustavam, porque eu não via saída clara. Eu comecei a me perguntar se havia algo errado comigo desde sempre. Se eu nasci assim, se eu estava quebrada, se eu não sabia viver em grupo. Esses pensamentos me afastavam ainda mais das pessoas.
porque eu tinha medo de confirmar essas inseguranças. Ao mesmo tempo, eu sentia uma necessidade profunda de ser vista de verdade. Não admirada, não elogiada, apenas vista. Alguém que percebesse quando eu estava cansada, que notasse quando meu sorriso não era real, que perguntasse e esperasse a resposta. Essa necessidade não atendida se transformou em dor constante. Eu me sentia perdida espiritualmente também. Eu acreditava em Deus, mas me sentia distante. Orava, mas parecia falar sozinha. Eu me perguntava se até Deus estava longe, ou se era eu que não conseguia mais sentir presença nenhuma. Essa dúvida me machucava profundamente, porque a fé sempre foi um lugar de refúgio para mim. Eu continuava indo, participando, fazendo, mas tudo parecia mecânico. Eu sentia que estava vivendo uma vida que não me incluía emocionalmente. Como se eu fosse figurante da minha própria história. Essa percepção me deixou sem chão. Em alguns momentos, pensei em desaparecer, não fisicamente, mas emocionalmente. Parar de tentar, parar de sentir, parar de esperar conexão. Isso me assustou, porque eu sabia que não era assim que eu queria viver. Mas também não sabia como mudar. Eu comecei a perceber que essa solidão não tinha a ver apenas com pessoas. Tinha a ver com um vazio mais profundo, um vazio de sentido, de pertencimento, de identidade. Eu não sabia mais quem eu era quando não estava tentando agradar ou me encaixar. Eu tinha me perdido no meio de tantas adaptações. Essa dor foi crescendo até não caber mais dentro de mim. Eu cheguei a um ponto em que fingir já não era possível. Sorrir exigia esforço. Estar em público me cansava. Conversas superficiais me esgotavam. Eu estava no limite. Foi nesse lugar que eu percebi que precisava falar. Não para as pessoas, porque eu já não sabia como, mas para ti, porque eu não queria continuar me sentindo sozinha em meio à multidão. Eu não queria continuar vivendo como se estivesse sempre do lado de fora da própria vida. Eu não queria continuar perdida, deprimida, invisível. Essa é a minha história até aqui. A história de alguém que esteve cercada de gente, mas vazia por dentro. Que participou de tudo, mas não se sentiu pertencente a nada. Que sorriu para sobreviver, mas chorou no silêncio. Eu cheguei até ti porque não sei mais carregar essa solidão sozinha. Eu chego até ti sem saber mais como pedir ajuda do jeito certo. Então eu decido apenas ser honesta. Eu não tenho mais forças para organizar esse pedido em palavras bonitas. O que existe em mim agora é um grito que ficou preso por muito tempo. Abafado pelo medo, pela vergonha e pela sensação constante de que ninguém entenderia. Hoje eu não consigo mais segurar esse grito. Ele precisa sair. Eu peço ajuda porque a solidão que eu sinto não é superficial. Ela não some quando alguém se aproxima. Ela não se resolve com conversas rápidas. Ela não desaparece quando o ambiente está cheio. Essa solidão está dentro de mim, ocupando um espaço que eu não sei como preencher. Eu estou cercada de vozes, mas continuo sem me sentir alcançada. Eu estou rodeada de pessoas, mas continuo me sentindo invisível. Eu te peço ajuda porque eu já tentei de tudo que estava ao meu alcance humano. Tentei me adaptar, tentei me encaixar, tentei mudar quem eu sou para caber nos espaços que me ofereciam. Cada tentativa me afastou ainda mais de mim mesma. Hoje eu reconheço que não consigo resolver isso sozinha. Eu preciso que o Senhor entre onde ninguém mais conseguiu entrar. Eu te peço ajuda porque essa solidão começou a se transformar em desespero. Não aquele desespero visível, escandaloso, mas um desespero silencioso que corrói por dentro. Eu acordo já cansada de sentir esse vazio. Eu durmo com a sensação de que algo essencial está faltando. Eu não quero mais fingir que isso é normal. Eu confesso que, muitas vezes, eu me senti fraca por sentir isso. Achei que era falta de gratidão. Achei que era exagero. Achei que era falha minha. Essa culpa me fez calar ainda mais.
Eu comecei a carregar essa dor sozinha, acreditando que ninguém precisava saber. Mas carregar sozinha está me adoecendo. Eu te peço ajuda porque essa solidão afetou minha mente. Meus pensamentos se tornaram pesados. Eu me questiono demais. Eu duvido do meu valor. Eu me pergunto se faço falta, se sou necessária, se alguém sentiria minha ausência. Esses pensamentos me assustam, mas eu não consigo simplesmente desligá-los. Eu te peço ajuda porque essa solidão também afetou meu coração. Eu me fechei para não me frustrar. Eu me protegi para não me machucar. Eu levantei barreiras para não sentir rejeição. Mas essas barreiras também me impediram de sentir conexão. Eu me tornei inacessível até para quem queria se aproximar. Eu reconheço, Senhor, que existe um medo profundo em mim. Medo de não pertencer, medo de ser esquecida, medo de passar pela vida sem ser verdadeiramente conhecida. Esse medo tem guiado muitas das minhas escolhas, mesmo quando eu não percebia. Hoje eu coloco esse medo diante de Ti. Agora eu transformo esse pedido em oração consciente. Deus, eu estou aqui porque não quero mais viver sentindo que não pertenço a lugar nenhum. Eu estou cansada de entrar em ambientes cheios e sair mais vazia do que entrei. Eu estou cansada de conversar sem me conectar. Eu estou cansada de sorrir enquanto me sinto invisível. Eu preciso que o Senhor me veja onde ninguém mais vê. Eu te peço que toque no lugar mais profundo dessa solidão. Não apenas nos sintomas, mas na raiz. Revela-me o que causou esse vazio. Mostra-me onde eu me perdi tentando agradar, tentando me encaixar, tentando ser aceita. Eu não quero mais viver desconectada de quem eu sou. Senhor, eu te entrego o sentimento de não pertencimento que me acompanha há tanto tempo. Entrego a sensação de ser sempre a estranha, a deslocada, a que não se encaixa. Eu não quero mais carregar isso como identidade. Eu quero entender quem eu sou a partir do teu olhar, não do olhar das pessoas. Eu te peço ajuda para silenciar as vozes internas que me acusam. As vozes que dizem que eu não sou suficiente, que dizem que eu não faço falta, que dizem que eu preciso mudar para ser aceita. Eu não quero mais ser guiada por essas mentiras. Eu preciso ouvir a tua verdade acima de tudo. Deus, toca minha mente. Organiza meus pensamentos. Retira essa confusão constante. Retira essa sensação de estar sempre perdida. Eu preciso de clareza. Eu preciso de direção. Eu preciso de descanso mental. Eu não aguento mais viver em estado de questionamento contínuo. Toca também meu coração, Senhor. Ele está cansado de esperar conexão e receber distância. Está cansado de se abrir e não ser alcançado. Está cansado de se proteger e, ao mesmo tempo, sentir falta de proximidade. Cura esse coração ferido pela solidão. Eu te peço ajuda para me libertar da necessidade de aprovação. Muitas vezes eu me senti sozinha porque tentei ser aceita em lugares que não eram para mim. Eu me moldei, me adaptei, me silenciei para caber. Isso me afastou daquilo que o Senhor criou em mim. Eu quero voltar a existir com verdade. Eu peço ajuda para reencontrar sentido. Essa solidão não é apenas a ausência de pessoas, é a ausência de propósito, é a ausência de direção. Eu preciso que o Senhor me mostre onde pertenço, com quem pertenço e, principalmente, a quem eu pertenço. Eu entrego também minha fé ferida. Houve momentos em que eu orei e senti silêncio. Momentos em que busquei e não senti resposta. Isso me fez duvidar, não do Senhor, mas da minha capacidade de sentir tua presença. Hoje eu coloco essa dúvida diante de ti, Senhor. Eu não quero mais viver me sentindo sozinha mesmo acompanhada. Eu não quero mais existir como espectadora da minha própria vida. Eu quero participar, me conectar, pertencer. Eu sei que isso começa dentro de mim, mas eu não sei como fazer isso sozinha. Eu te peço ajuda para reconstruir minha identidade, para que eu pare de me definir pela ausência do outro.
para que eu pare de medir meu valor pela atenção que recebo, para que eu pare de acreditar que preciso ser diferente para ser amada. Ensina-me a me ver como o Senhor me vê. Eu te peço ajuda para suportar o processo. Eu sei que essa solidão não vai desaparecer de um dia para o outro, mas eu preciso saber que não estou mais sozinha nela. Eu preciso sentir que o Senhor caminha comigo enquanto isso é tratado. Eu preciso de companhia verdadeira nesse caminho. Eu entrego a ti cada noite em que chorei sozinha, cada dia em que me senti deslocada, cada ambiente em que me senti invisível. Nada disso precisa continuar definindo minha história. Eu não quero carregar isso para sempre. Eu peço socorro, Senhor. Não um socorro superficial, mas profundo. Um socorro que alcance o que ninguém vê. Um socorro que transforme esse vazio em espaço de encontro. Um socorro que interrompa essa sensação de abandono interior. Eu permaneço aqui, esperando. Não porque eu tenha forças, mas porque eu já não tenho para onde correr. Eu preciso que o Senhor responda onde ninguém respondeu. Eu preciso que o Senhor se faça presente onde eu sempre me senti sozinha. Eu preciso que o Senhor faça em mim o que eu não consigo mais fazer sozinha. Eu te recebo agora sem pressa, sem exigência e sem expectativa de que você precise se explicar melhor. Eu conheço essa solidão antes mesmo de você conseguir colocá-la em palavras. Eu sei o peso de estar cercado de pessoas e, ainda assim, sentir que ninguém alcança o que está aí dentro. Eu sei como dói existir em ambientes cheios e, mesmo assim, carregar a sensação de abandono interior. Nada disso me é estranho. Eu não me aproximo de você porque você orou da forma certa ou porque conseguiu organizar seus sentimentos. Eu me aproximo porque você chegou ao limite de tentar lidar com isso sozinha. A solidão que você sente não é invisível para mim. Ela não é exagero, nem fraqueza, nem drama interno. Ela é real, profunda e cansativa. E agora, ela é acolhida. Eu vejo cada momento em que você esteve presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Vejo quando você participou de conversas sentindo que ninguém realmente falava com você. Vejo quando você voltou para casa se sentindo mais vazia do que quando saiu. Vejo quando você tentou se encaixar, se adaptar, se moldar para não se sentir deslocada. Nada disso passou despercebido. Eu acolho você exatamente no ponto em que está. Não peço que você seja diferente agora. Não peço que você se anime. Não peço que você tenha respostas. Eu apenas peço que você permaneça, porque permanecer comigo é diferente de permanecer na multidão. Aqui você não precisa competir por atenção, nem provar valor, nem justificar sua dor. Eu sei que essa solidão te fez duvidar do seu lugar. Te fez questionar se você pertence a algum espaço. Te fez sentir como se sempre estivesse do lado de fora. Eu preciso te dizer algo. Toggle que você guarde. A solidão não define quem você é. Ela não é identidade. Ela é um sintoma de que você tentou encontrar pertencimento onde ele não poderia ser sustentado. Agora, eu coloco minhas mãos sobre o seu interior. Não para arrancar a dor de forma brusca, mas para tratar com cuidado. Existem feridas aí que não surgiram de um dia para o outro. Feridas de rejeição silenciosa. Feridas de tentativas frustradas de conexão. Feridas de expectativas criadas e não correspondidas. Tudo isso precisa ser tocado com verdade, não com pressa. Eu começo aquietando sua mente. Essa mente que se acostumou a perguntar demais e receber poucas respostas. Essa mente que revisa interações, palavras, olhares, tentando entender onde errou. Eu interrompo agora esse ciclo de autoacusação. Você não é defeituosa por sentir o que sente. Você não falhou por não se encaixar em tudo. Eu também cuido do seu coração. Um coração que aprendeu a se fechar para não se ferir mais. Que levantou barreiras para sobreviver. Que se protegeu da rejeição, mas acabou se afastando da possibilidade de encontro verdadeiro. Eu não forço essas barreiras. Eu as respeito. E aos poucos, eu começo a mostrar que aqui é seguro descansar.
Eu quero que você entenda algo importante. A solidão que você viveu no meio da multidão não significa que você precisa de mais pessoas. Significa que você precisa de presença verdadeira. E presença verdadeira não se mede em quantidade. Ela se mede em profundidade. É isso que eu ofereço agora. Agora eu faço uma oração por você. Pai, eu apresento diante de ti esta vida que se sentiu invisível por tanto tempo. Não invisível aos olhos humanos apenas, mas invisível dentro de si mesma. Toca agora onde a solidão criou morada. Substitui o vazio por consciência de presença. Onde houve sensação de abandono, estabelece pertencimento. Onde houve confusão de identidade, traz clareza. Eu declaro sobre essa mente que ela não está perdida. Ela está cansada. E o cansaço não é destino, é sinal. Eu declaro que os pensamentos de não pertencimento perdem autoridade. Que a ideia de não fazer falta é desmontada. Que a mentira de ser esquecida é confrontada com verdade. Eu declaro sobre esse coração que ele não está quebrado de forma irreparável. Ele está ferido, e feridas podem ser cuidadas. Que a dureza criada para sobreviver seja suavizada. Que o medo de se conectar seja substituído por discernimento. Que a proteção excessiva dê lugar à confiança gradual. Eu me coloco como companhia constante. Não como alguém que aparece apenas nos momentos de oração intensa, mas como presença diária. Nos ambientes cheios, nos dias comuns, nas conversas superficiais, nos silêncios desconfortáveis. Você não atravessa mais isso sozinha. Eu também retiro de você a ideia de que precisa se moldar para ser aceita. O pertencimento verdadeiro não exige que você se diminua. Ele não exige que você se esconda. Ele não exige que você abandone quem é. Eu te chamo para existir com verdade, não com adaptação forçada. Eu sei que você desejava ser vista, percebida, escolhida. E quando isso não aconteceu, algo em você se fechou. Eu te digo agora, você é vista. Não pelo que faz, mas por quem é. Você é conhecida. Não pela superfície, mas pela profundidade. E você não precisa disputar lugar em minha presença. Eu acolho também sua fé ferida. Aquela fé que tentou encontrar resposta no barulho e se sentiu frustrada. Aquela fé que orou e achou que estava falando sozinha. Eu te digo agora, você nunca falou sozinha. O silêncio que você sentiu não era ausência. Era preparação para um encontro mais profundo. Eu não prometo que você nunca mais sentirá solidão, mas eu prometo que ela não será mais um lugar de abandono. Ela será um espaço de consciência. Um espaço onde você percebe quando precisa se realinhar. Um espaço que não te define, apenas te alerta. Você não está atrasada. Não está fora do tempo. Não está deslocada do propósito. Você apenas tentou pertencer em lugares que não sustentavam quem você é. E isso se ajusta agora. O que eu vou dizer a seguir é ainda mais direto. Porque depois do acolhimento vem o reposicionamento. E ele não acontece sem verdade. Agora eu falo com você com clareza, porque chegou o momento de reposicionamento. A solidão que você sentiu não foi apenas ausência de pessoas, foi ausência de alinhamento. Você tentou pertencer onde precisava se adaptar demais. Tentou permanecer onde precisava se calar demais. Tentou existir em ambientes que exigiam versões suas que não eram verdadeiras. Isso cansa, confunde e machuca. Eu preciso que você entenda algo essencial. Nem todo lugar cheio é lugar de encontro. Nem toda companhia gera presença. Nem toda conversa constrói vínculo. Você passou muito tempo tentando preencher um vazio com proximidade superficial, e isso apenas ampliou a sensação de estar deslocada. Não é porque você falhou, é porque o seu interior pedia profundidade, e o ambiente oferecia apenas superfície. A solidão foi um sinal, não uma condenação. Ela apontou que algo estava fora de lugar. Que suas relações não estavam nutrindo sua essência, que você estava oferecendo mais do que recebia, que estava tentando se encaixar em espaços que não sustentavam quem você é de verdade.
Ignorar esse sinal teria te endurecido. Escutá-lo agora te reposiciona. Eu te digo com amor. Você não precisa ser acessível a todos para não se sentir sozinha. Você precisa ser verdadeira consigo mesma. Quando você se abandona para ser aceita, a solidão cresce mesmo rodeada. Quando você se respeita, ainda que com menos gente ao redor, a presença se estabelece. Existe uma mudança que começa agora dentro de você. Uma mudança de critérios. Você começa a perceber o que te esgota e o que te nutre. O que te aproxima de si mesma e o que te fragmenta. Isso vai alterar suas escolhas, seus limites e até seus silêncios. Algumas conexões vão perder força. Outras vão surgir com mais verdade. Não tenha medo disso. Eu também preciso te alertar sobre algo. O sentimento de não pertencimento pode te levar a aceitar migalhas de conexão. Atenção pela metade. Presença distraída. Relacionamentos que não lembram quem você é. Isso não preenche. Isso apenas prolonga o vazio. Você não foi criada para viver de migalhas emocionais. Eu te chamo agora para um pertencimento mais profundo. Um pertencimento que começa em mim. Quando você entende a quem pertence, você para de implorar lugar em qualquer espaço. Você passa a escolher onde permanecer. Você passa a reconhecer quando um ambiente não te acolhe e quando ele apenas te usa. Essa palavra é um aviso e um cuidado. Se você continuar tentando se encaixar onde precisa se diminuir, a solidão voltará. Não porque você está errada, mas porque seu interior não aceita mais ser negligenciado. O que antes você suportava agora pesa. Isso é amadurecimento, não fragilidade. Eu também falo com você sobre identidade. A solidão te fez questionar quem você é, te fez duvidar do seu valor, te fez acreditar que havia algo errado com você. Essa mentira precisa ser quebrada. Você não é difícil de amar. Você não é invisível por defeito. Você é profunda em um mundo acostumado à pressa. Você não está atrasada, não perdeu o tempo certo. Não foi esquecida. O que aconteceu foi um processo de separação entre o que parecia conexão e o que realmente era. Isso dói, mas também liberta. Porque agora você não aceita mais menos do que presença real. Guarde isso. Nem toda multidão é lugar para você. Nem todo silêncio é abandono. Alguns silêncios são convites para reencontro. Algumas solidões são transições. Não morada permanente. O que eu vou selar a seguir não é apenas entendimento. É descanso. E descanso só vem quando você para de lutar para caber onde não foi chamada para permanecer. Agora, eu encerro este tempo não como quem abandona, mas como quem permanece de forma diferente. O que foi revelado até aqui não foi para te deixar mais sensível, nem para te tornar dependente de momentos como este. Foi para te devolver consciência. Você não sai daqui carregando mais perguntas. Você sai carregando direção. A solidão que te acompanhou por tanto tempo não tem mais o mesmo poder, porque agora ela foi compreendida, acolhida e reposicionada. Eu sei que quando este vídeo terminar, você ainda estará no meio da multidão. As pessoas continuarão passando, falando, vivendo suas rotinas. Mas algo em você não estará mais no mesmo lugar. Você não estará mais tentando desesperadamente ser vista. Você não estará mais se moldando para caber. Você não estará mais confundindo presença com barulho. Eu coloco descanso sobre você agora. Um descanso que não depende de companhia humana constante. Um descanso que nasce da certeza de pertencimento. Você não precisa mais procurar em todos os lugares aquilo que só se sustenta quando nasce dentro. A sua identidade não está em quantas pessoas te cercam, mas em quem caminha com você mesmo quando ninguém percebe. Eu retiro de você o peso de se sentir estranha por ser profunda. O peso de achar que sente demais. O peso de acreditar que precisa diminuir quem é para não se sentir sozinha. Você não foi criada para se encaixar em tudo. Você foi criada para existir com verdade. E a verdade sempre filtra quem permanece. Eu também cuido do medo que ficou. Medo de voltar a se sentir assim.
Medo de atravessar ambientes cheios e sentir o vazio novamente. Quando esse medo surgir, lembre-se do que foi ajustado aqui. Você não está mais inconsciente. Você reconhece os sinais. Você sabe quando está se afastando de si mesma. E agora você sabe voltar. Eu estabeleço limites saudáveis dentro de você. Nem toda conversa precisa ser sustentada. Nem todo convite precisa ser aceito. Nem toda relação precisa ser mantida. Escolher onde ficar é parte do descanso. Você não precisa mais estar em todos os lugares para provar que pertence. Eu também te preparo para novas conexões. Conexões mais lentas, mais verdadeiras, mais silenciosas às vezes. Conexões que não exigem performance, que não exigem explicação constante, que permitem presença real. Elas não surgem da pressa, surgem do alinhamento. E você está sendo alinhada agora. Eu quero que você guarde uma verdade simples. Você nunca esteve realmente sozinha. O que você sentiu foi a ausência de espelhos verdadeiros, a ausência de ambientes que sustentassem sua profundidade. Isso não era abandono, era transição, era separação entre o que parecia e o que era. Agora, eu selo este momento com oração. Pai, recebe esta vida que decidiu parar de buscar pertencimento, onde havia apenas adaptação. Estabelece identidade onde houve dúvida. Estabelece presença onde houve vazio. Que esta pessoa caminhe consciente, inteira e em paz. Que a solidão não seja mais lugar de dor, mas sinal de realinhamento. Que o pertencimento venha da fonte certa. Que a mente encontre descanso mesmo em ambientes cheios. Que o coração não se feche por medo, nem se exponha por carência. Que haja discernimento, firmeza e paz. Que esta pessoa saiba onde ficar, quando sair e com quem permanecer. Eu permaneço com você depois que este vídeo termina. Nos dias em que a multidão pesa. Nos dias em que o silêncio fala alto. Você não precisa mais se perder para pertencer. Você já pertence.